Boa noite, queridos. Uma alegria imensa nós podermos estar juntos aqui nesta noite, noite memorável, depois de aproximadamente quase um ano sem nos reunirmos aqui, e aprove a Deus que nós estivéssemos juntos aqui hoje, apesar de, por forças da lei, com um número bem reduzido. Confesso a vocês que sinto falta dos outros irmãos. E uma das coisas que mais pesou em alguns posicionamentos nossos com relação ao culto presencial é que muitas pessoas que nós amamos, que amam esta igreja, não poderiam estar aqui conosco. E a primeira delas, e para mim super importante para a vida dessa igreja, a pessoa do seu pastor presidente, pastor Enete de Souza. Trago dele um abraço fraterno a todos aqui e a todos que nos assistem em suas casas. E eu tenho certeza que ele naturalmente está nos assistindo e com o seu coração palpitante de desejo de estar aqui conosco. Isso eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. E a nossa oração a Deus é que, dentro em breve, segundo a sua vontade, nós possamos estar todos novamente juntos. Amém, irmãos? Porque, na verdade, não é que não tenha sentido, é que eu confesso a vocês, eu acredito que vocês têm esse sentimento no coração. Bom seria se nós pudéssemos estar todos juntos, irrestritamente. Mas cremos em Deus, que esse tempo chegará, segundo a vontade de Deus e os propósitos de Deus, ele chegará. Estejamos orando, não deixemos de orar, para podermos atravessar por esse deserto que tem trazido sequidão de estio para muitas famílias. Hoje mesmo, neste dia, famílias em Macabu choram a perda de ente querido por questão do Covid-19. E nós lamentamos isso. E muitos já choraram. E queremos crer que isso ainda deve se estender por um tempo. E precisamos orar. Não baixem a guarda. Orem a Deus, intercedam pelas famílias, intercedam por aqueles que perderam seus entes queridos, intercedam por aqueles que estão com familiares doentes, intercedam por aqueles que cuidam da saúde dessas pessoas doentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, pelas unidades de saúde. Nós precisamos estar intercedendo. Queridos irmãos, quero ser objetivo e breve e dividir com vocês a responsabilidade que nos pesa de meditarmos na palavra de Deus. Quero conclamar a você que está presente aqui no culto e você que está em sua casa, se possível for, estando de posse da sua Bíblia, da palavra de Deus, que abra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, apenas o verso 9 inicialmente, mas eu quero dizer a você que, se possível for, mantenha aberta no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 9. 1 Reis,
capítulo 19, verso 9. E diz a Bíblia: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas aqui depositadas como culto, e pedindo a Deus que nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações, que Ele nos inspire na pessoa do Seu Espírito Santo a entendermos a palavra, entendermos a mensagem que Ele quer trazer aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, nós Te exaltamos e Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Um momento, ó Deus, histórico, porque nunca antes, ó Deus, o vivemos. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de aproximadamente quase um ano, ó Deus, depois da cessação dos cultos presenciais. Retornamos, ó Deus, à igreja, para darmos continuidade, ó Deus, àquele culto, ó Deus, que nós vínhamos mantendo em nossas casas, em nossos lares. Ó Deus, abençoa-nos, cubra-nos, ó Deus, com a sombra das Tuas mãos. Ó Senhor, abençoa cada querido irmão aqui presente, cada adolescente, jovem, criança. Te pedimos por aqueles que estão impedidos, ó Deus, por força da lei, de estarem aqui. Pedimos a Tua bênção, a companhia do Senhor, a inspiração do Senhor, a presença do Senhor nas suas vidas, ó Deus. Te pedimos em especial pelo pastor Enete, ele que é o anjo desta igreja. Senhor, que falta, ó Deus, faz. Te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, orientando-o e abençoando-o, cuidando dele, ó Deus, em todas as suas necessidades. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas aqui também entregues. Ó Deus, faze, ó Deus, cumprir as Tuas promessas na vida dos irmãos que assim são fiéis. E que se porventura, ó Deus, alguém ainda não se rendeu a esse privilégio, possa fazê-lo o quanto antes. Abençoa-nos nesta noite. Aplica, ó Deus, a porção da Tua palavra aos nossos corações. E te pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, coloquei esse tema da mensagem andando na sombra das mãos de Deus. Quero dizer para vocês por quê. Porque, na verdade, o que me motivou a pensar nesse texto foi uma música de um cantor muito conhecido nosso, que me edificou profundamente, numa ocasião há pouco tempo atrás, e me despertou para pensar nesse tema, andando na sombra das mãos de Deus. E é interessante que o indivíduo envolvido nesse contexto era uma pessoa, um personagem bíblico que viveu aproximadamente no século 9 a.C. de Jesus e que marcou história com o seu trabalho profético naquela ocasião. E se nós formos analisar, talvez alguns pensariam assim, mas Elias, quem foi Elias? Eu acredito que aqui todos conheceram e conhecem bem a história de Elias. Um homem, um profeta de Deus, que fez história, fez escola, vamos dizer assim, no tempo do povo de Deus. Um homem que executou grandes milagres em nome de Jesus. E eu coloquei aqui que Elias, um profeta de Deus, com um currículo invejável, ou admirável, melhor dizendo, porque quando nós estudamos a vida de Elias e vemos seus feitos, os registros bíblicos,
daquilo que acontecera através de Elias, por intermédio de Elias, no tempo em que Elias viveu, nós ficamos impressionados e impactados. É impossível um ser humano que conhece Deus, que sabe da grandeza de Deus, ler os escritos, os registros bíblicos com relação a Elias e não sentir a mão de Deus na inteireza. É interessante que em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, a narrativa do texto diz que Elias profetizou para Acabe 3 anos de seca intensa, sem apenas uma gota de chuva. E é interessante que nesse texto ele fala que sobre a minha palavra, autorizado por Deus, não choveria durante 3 anos. Já pensaram na intensidade dessa afirmativa? Um homem falho como eu, porque Elias era assim, a natureza dele era como a nossa, porém cheio da presença de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, decreta uma sentença de 3 anos a um rei de não chover nenhuma gota. E assim foi. E assim se fez. No segundo momento, a gente já vê em 1 Reis, capítulo 17, verso 14, a respeito, Deus manda ele ir até a viúva de Sarepta, e lá ele manda Elias na casa de uma mulher que estava cozendo o seu restante de comida, de farinha, um pouco de lenha, e disse para Elias: olha, nós vamos comer isso aqui, eu e meu filho, e vamos morrer, porque não teremos mais nada para comer. E Deus manda Elias na casa daquela mulher, daquela viúva, e manda multiplicar a farinha e o azeite na despensa daquela mulher. E ali eles comeram e fartaram-se durante muito tempo, até que viesse novamente a chuva. E num terceiro ponto, assim, só para registrar, essa mulher passa por um momento terrível, porque ela atribui à presença do profeta de Deus a morte do seu filho. E Deus, mais uma vez, por intermédio de Elias, vai lá, manda Elias, lá no capítulo 17, versos 21 e 22, manda Elias, deita sobre o menino, sobe e deita, e mede esse menino. E eis que o menino ressuscita e torna a vida pelo poder de Deus, por intermédio da fidelidade e da predisposição de servir de Elias. Em um último ponto, rapidamente, no capítulo 18, versos 37 e 38, a gente já sabe da narrativa do texto em que Elias derrota os 450 profetas de Baal num tempo terrível. E nós vamos entender melhor isso, porque eu estou dando só uma pincelada assim, introdutória, no que foi esse homem no contexto dos propósitos de Deus daquele tempo. Mas é interessante, queridos, que o que nós, na verdade, nós queremos elucidar aqui, com essa colocação desses 4 episódios, a gente humanamente analisando, esse cara jamais teria fraquezas na sua vida. Tem gente que pensa assim, Elias jamais poderia fraquejar. Mas é interessante que nós vimos no texto, no capítulo 19, o verso 9, ele diz que Elias entrou numa caverna. Eu acredito que todos aqui devem saber o significado de caverna no Velho Testamento. A caverna geralmente era habitada por fugitivos, pessoas aterrorizadas, com medo, leprosos, que não poderiam conviver com as pessoas em comum. Era um lugar que, na verdade, não sugeria coisa boa. Irmãos, mas por que nós estamos falando nisso? Porque nós, eu, você, Elias, todos os profetas de Deus do passado, todos os grandes homens de Deus estão sujeitos a quererem ir até a caverna. Mas por que caverna? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo que reproduz um pouco a caverna.
Vocês já observaram como que as pessoas estão reclusas? Nós temos pessoas, eu tenho amigos meus, ainda novos, que não querem sair de casa de forma alguma. Eu estou até preocupado com eles, de eles estarem adquirindo uma doença crônica por conta do medo da Covid. Eles estão literalmente reclusos, estão dentro de casa. Um deles que me vem à mente agora, ele é novo, é um cara novo, é funcionário da Petrobras, ele andava de moto com a gente aqui, ele não anda de moto mais, é uma coisa que ele gosta de fazer, ele não anda de moto. Ele está trancado dentro de casa. Ele não quer sair de casa. Literalmente na caverna, concorda? Por quê? Medo. Medo, terror. Tem pessoas que são fortemente abaladas. Tem uns que são mais atirados, mas tem um grupo grande, muito consciente, que fica mais retraído, fica em casa, evita sair, né, Tiago? Só sai quando há uma necessidade extrema. Tem gente que sai para toda a banda. Tem gente que age dentro de um protocolo de segurança. Mas voltando para o contexto, eu queria compartilhar com vocês, dentro desse texto, pelo menos sete coisas que eu achei interessante a gente avaliar com relação à questão da simbologia da caverna. E eu coloquei, saia da caverna do medo. Saia da caverna do medo. Sabe por que Elias foi para aquela caverna? Elias tinha uma determinação divina para seguir em frente. Mas devido ao intemperismo do momento, o calor do momento vivido, a pressão de Jezabel em cima de Acabe e em cima dele, para que ele fosse caçado, Elias se aniquilou. Ele aterrorizou-se. E subindo, primeiro buraco que ele achou, que ele podia se esconder de Jezabel e dos seus caçadores, ele se colocou lá e se enfiou lá dentro, ele não queria sair mais de lá. Elias, um profeta de tal monta de Deus, e eu elenquei agora anteriormente o que esse cara tinha feito e muito mais, se enfia numa caverna com medo de Jezabel. O segundo, saia da caverna do egoísmo. Uma outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento que as vacinas estão começando a chegar, não estão? Mas tem um monte de gente já pensando em como ele vai fazer para ele chegar na frente para tomar a vacina antes de determinadas pessoas. Concordam? Sabe por que isso? Essa é manifestação de quê nesse tempo? De egoísmo. Eu vejo que Elias, ele me coloca um flash de um pouco de egoísmo, quando Elias, ele faz a afirmativa por duas vezes nesse contexto. Ele não fez uma só não, ele faz duas vezes diante de Deus, que ele, infelizmente, ele estava numa situação de extremamente zeloso. Olha o texto, no verso 10, onde ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para atirarem. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem interpretar da mesma forma que eu, mas eu vejo aqui um quê de egoísmo em Elias. Elias, ele ofuscou, por causa do medo, do terror, ele ofuscou a grandeza de Deus, e ele
simplesmente diz que só ficou ele, só eu mesmo. Não é questão de unidade, não, é que só ele defendeu aqueles valores. Estão me buscando para me tirarem a minha vida porque eu sou o único. Anteriormente ele já tinha falado que ele preferia a morte porque ele não era melhor que os pais dele. E os grandes estudiosos, e o texto nos sugere que quando ele faz essa comparação, ele já sobrepujava na sua pretensão alguma coisa além do que, na verdade, ele devia pensar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de, infelizmente, muito individualismo. E o individualismo, ele é negativo porque ele impulsiona o egoísmo. Eu passo a querer as coisas para mim, salvar a minha pele e deixar os outros, com licença da palavra, se danarem. Olha, eu vou salvar a minha pele, eu quero arranjar a vacina. E tem gente que está escolhendo a vacina, não quer tomar determinada vacina, só quer tomar aquela vacina. Então quer dizer que as outras vão ficar para os outros. Eu só tomo essa. Essa eu não tomo. Então essa você faz o quê? Dá para fulano. Irmãos, isso tipifica o egoísmo. E nós precisamos sair da caverna do egoísmo. Eu acho que nunca se fez tão necessário na vida da igreja, na vida da comunidade da fé, na vida do povo mundial, o compartilhamento. Talvez por esse egoísmo infiltrado em nossos corações no dia a dia, tem feito com que a pandemia se prorrogue. Há pessoas que pensam em si mesmas, ou em um grupo, apenas em um grupo. É o grupo que curte fazer determinado tipo de coisa, é o grupo que curte fazer determinado tipo de coisa ou outra coisa, e vão assim, e eles, por conta daquilo, eles põem em risco a vida de muitas pessoas. Precisamos atentar para esse tempo e essa responsabilidade que temos de combatermos e sairmos da caverna do egoísmo. Terceiro ponto, que está correlacionado, sairmos da caverna da insensibilidade. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu não vou perguntar aqui quantos oram cotidianamente pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis por conta da pandemia. Porque se nós formos relacionar o que está acontecendo, os agravantes da pandemia, irmãos, tem muita gente passando muita dificuldade. Há pessoas caladas, sem emprego, sem o que comer direito, sem remédios, sem condições nem de sobrevivência dentro de suas casas. Ah, mas isso está acontecendo? Está assim, mas o governo deu o auxílio emergencial. Irmãos, tem muita gente que não chegou a apanhar o auxílio emergencial do governo. E está passando por necessidade. Agora, graças a Deus que a igreja, na sensibilidade, ela consegue atingir. Essa igreja tem alcançado pessoas. E louvado seja Deus por isso, porque tem irmãos que têm sensibilidade e procura saber, e outros que visualizam e chamam, olha, está precisando, tem uma família precisando. Essa semana mesmo nas redes estavam pedindo auxílio para uma família que está passando literalmente fome, porque o chefe da casa estava desempregado e eles não tinham mais o que comer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que precisamos sair da caverna da insensibilidade também. Em quarto ponto, esse aqui também é outro que me preocupa. Saia da caverna da autossuficiência. Irmãos, é interessante quando Deus faz a pergunta para Elias, ele chega para Elias e fala assim: que fazes aqui, Elias? Sabe por que Deus perguntou para Elias por que ele estava ali? Porque a permanência de Elias naquela caverna feria frontalmente os propósitos de Deus para a vida dele.
Elias se sentiu aparentemente autossuficiente. Na verdade, ele estava debilitado em todos os aspectos. Ele entrou naquela caverna por medo, entrou na caverna por egoísmo, entrou na caverna por insensibilidade também e por autossuficiência. Ele se achou autossuficiente para resolver o problema do qual ele estava fugindo. É até paradoxal. Mas é assim que nós fazemos, é assim que nós nos sentimos. Irmãos, quando nós estamos vivendo um problema dessa natureza, às vezes nós costumamos nos refugiar nos nossos recursos. Colocamos os nossos recursos à frente, achamos que porque temos uma boa conta, temos uma boa situação financeira, a Covid não nos alcançará. E nós aprendemos nesse tempo. Eu, particularmente, aprendi muito, porque nós perdemos 2 tios em 5 dias. Tinha recurso, mas não foram suficientes. Tenho uns amigos em Campos também, que eu cheguei ao conhecimento de outros amigos, que eram empresários, que também perderam suas vidas com os maiores e melhores aparatos médicos que existem no Estado. Tivemos muitos outros indivíduos importantes do país que perderam suas vidas com a Covid. Não queremos dizer com isso que eles se acharam autossuficientes, mas é para a gente ver que, na verdade, nós precisamos sair da caverna da autossuficiência, para rompermos com as dificuldades, com as tempestades. Nós precisamos, como pregamos anteriormente no domingo passado, entregue o leme da sua vida nas mãos do Mestre. Em quinto lugar, nós precisamos ter muito cuidado, porque essas circunstâncias às vezes fazem com que nós não saiamos da caverna do isolamento de Deus. Em contraponto, saia da caverna do isolamento de Deus. Me perdoem pelo meu ponto de vista, eu não concordo com a afirmativa de que, se eu não posso estar na igreja, apesar da igreja valer um dia mais do que 1000 em outro lugar, eu não concordo. Se eu não estou na igreja, eu estou mal espiritualmente. Me perdoem, respeito a opinião diferente. Mas se eu estou fora da igreja, em condições normais, passando por situações de pandemia, eu preciso me aproximar mais de Deus. Não sei se vocês todos concordam. Irmãos, nós precisamos atentar. Às vezes Deus manda tempestades na vida da gente para que nós possamos aprender. Deus não manda nada para você como provação, para você se debilitar, se destruir, se derrotar. Deus manda algo para que você possa ser aperfeiçoado. Deus não dá provação acima daquela que nós podemos suportar. Essa situação de Elias aqui, irmãos, não foi provação de Deus. Foi deliberação dele, humana, pessoal. Elias quis se esconder na caverna. Deus não mandou Elias para a caverna, tanto que ele chega para Elias e pergunta: que fazes aqui, Elias? Se não fosse dessa forma, vocês acreditam que Jesus ia perguntar para Elias por que ele estava na caverna? Ele sabia que ele estava na caverna, mas ele perguntou exatamente porque não era o lugar que ele queria. Não era o lugar que ele queria que ele estivesse. Irmãos, saia da caverna. Ajude a tirar pessoas da caverna. Atente para essas situações. Seguindo aí, uma outra coisa importante também: saia da caverna do isolamento das pessoas. Senão,
por uma questão clínica complexa, porque nós temos pessoas, a gente tem até acompanhado alguns casos, de pessoas que já tinham um problema clínico e agravaram o problema por conta da pandemia. Esses precisam ser tratados. Esses precisam de médicos, precisam de amparo, de amor, de carinho, de atenção, de afeto, de companhia. Agora tem outras pessoas não, que dão a desculpa do negócio para se isolarem. Não, eu não quero nem saber porque a Covid vai me pegar. Mas se precisar de alguma coisa que lhe seja conveniente, epa, não tem Covid, não tem máscara, não tem álcool gel, não tem nada, eu vou partir porque eu estou precisando. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com essas coisas. E atentarmos para essa questão do isolamento de Deus e do isolamento de pessoas. É bem verdade que nós precisamos ter cuidados. Tem pessoas de idade, tem pessoas com comorbidades, nós precisamos ter cuidado. Mas não podemos abandoná-las totalmente. Existe um equipamento que nós podemos usar, uma ferramenta poderosa, que é o nosso aparelho, é o nosso telefone, que nós podemos mandar uma mensagem, podemos perguntar como que a pessoa está. Faça isso. Não se esqueça de que essas pessoas não estão podendo estar aqui. E eles precisam do nosso carinho, do nosso amor e da nossa atenção. Em último lugar, já partindo para a conclusão, saia da caverna de ouvir e não obedecer a voz de Deus. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes eu ouço. Quantas vezes Deus me falou? Mas quantas vezes Ele me falou, eu ouvi e não obedeci? Precisamos atentar para isso. Às vezes a gente ouve Deus falar, mas a gente não quer obedecer, porque o leme do nosso barco não está em suas mãos. Falamos sobre isso no domingo passado. Às vezes nós queremos Jesus no nosso barco, mas nós não queremos dar o barco da nossa vida, o leme da nossa vida nas mãos de Jesus. Aí sabe o que acontece? Tragédia. No meio do caminho a tempestade invade o barco, vai a pique, porque nós simplesmente queríamos que Jesus estivesse no barco, mas não queríamos que Ele governasse o leme. Tem muita gente se enganando, se equivocando com isso. Ah, Jesus, fala de Jesus com uma autoridade tremenda, mas na hora de Jesus mandar na sua vida, peraí, aqui quem manda sou eu. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deus cobra. É interessante, eu quero, já concluindo, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí, concluindo, 3 ordens de Deus para a vida de Elias, que deu uma guinada radical naquele momento funesto que Elias estava passando. Vocês vão pegar aí o verso 11, a parte A, diz o seguinte: sai para fora. Sai para fora. A primeira ordem de Deus para Elias: sai de onde você está, do local que você está, eu não posso te alcançar. Pode parecer até cético, mas Deus tem uma maneira fantástica de lidar com a gente. Deus, Ele fala para você tomar a iniciativa. Você precisa tomar a iniciativa. Não adianta, se você está numa caverna, fica lá dentro da caverna lá e não caminha na direção de Deus não, para ver se acontece alguma coisa. Não vai acontecer. Essa parte Deus não faz. Eu sempre falo muito isso na minha expressão do dia a dia, que tem coisas que Deus não faz, eu preciso fazer. Tem gente que acha, entrego tudo, e eu entrego tudo, a ti que entrega nada. Às vezes a gente canta e não consegue entregar. Sem julgamento, irmãos. Isso às vezes é hipocrisia nossa. A gente diz que entrega tudo, mas não entrega tudo. A gente entrega uma parte, a gente fraciona. Aí o que acontece? Não saímos do lugar onde nós estávamos. A ordem de Deus: Elias, sai para fora. Eu preciso sair para fora da caverna. Eu preciso. A segunda ordem, a parte B, olha o que Deus diz para ele:
põe-te neste monte perante quem? Perante a face do Senhor. Irmãos, olha que coisa fantástica. Deus chama Elias, sai primeiro. Primeiro você sai. Ele poderia chegar para Elias e falar assim: Elias, põe-te neste monte diante da minha face. Simples, direto e reto. Olha só o que Deus fala. Elias estava onde? Escondidinho, dentro da caverna. Sai para fora. Sai para fora. E toma posição. Toma atitude perante a minha face. E em terceiro, a terceira ordem, unge meu escolhido. Olha o que diz os versos 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unja Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, atentem por uma coisa. A narrativa aqui já mudou. Está no monte aqui? Aqui, nesse texto que nós lemos, Elias está no monte. O que Deus falou? A ordem de Deus? Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Deserto é lugar de quê, irmãos? Lugar de provação. O vale é lugar de desafio. Elias estava no monte. Deu para entender como é que Deus age? E eu acho interessante, irmãos, uma coisa também que Deus é fantástico, da forma com que Ele trabalha. Olha só, Ele chega para Elias, Ele fala para Elias sair, se pôr, diante da sua face, e eis que passava o Senhor, verso 11, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Irmãos, atentem para isso, atentem para isso. Olha o discernimento espiritual. O forte vento fendia os montes. Fendia os montes. E depois do vento, um terremoto também. E o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada sussurrou nos ouvidos de Elias. Mas por que Deus fez vento, terremoto, fogo? Irmãos, olha como que Deus é perfeito na vida da gente. Esses elementos, eles definem o poder de Deus, do julgamento de Deus. Se a gente for pegar no Velho Testamento, Moisés, tantos outros grandes homens de Deus, a gente vê que Deus muitas vezes se manifestou dessa forma. Ele manifesta ali com julgamento, mas chega no finalzinho, ele bota ali tudo no lugarzinho e vai com uma voz mansinha e demonstra o valor do resgate. Assim foi com Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi à cruz do Calvário lamuriando, reclamando. Ele foi como um cordeiro, manso. Barulho fizeram aqueles que o maltratavam. Jesus não. Ele, como cordeiro, foi para o matadouro, não abriu a sua boca. Ali Deus demonstra o tamanho, a dimensão do seu amor. Irmãos, isso daqui tipifica essa visão. Agora, uma coisa nós precisamos saber: a justiça, o julgamento de Deus virá. E creiam vocês que toda essa sorte de situações que nós estamos vivendo na humanidade, de alguns séculos para cá, isso já é um alerta de Deus para a atuação do julgamento que Ele planeja fazer sobre toda a terra.
mas aqueles que são escolhidos, aqueles a quem ele escolhe, aqueles ele elege e diz: olha, vem a mim, que de forma alguma eu vou lançar você fora, ele vai separar. Mas isso depende de mim e de você. Tem gente que ainda não entendeu e não alcançou. Essa voz mansa de Deus, que sussurra nos ouvidos meus, seus, de toda a humanidade, de todos que estão ao alcance da nossa voz e dos meios de comunicação, é a mesma voz que desde o princípio diz: venham a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fechando, terminando de fato, eu vejo aqui uma resposta amorosa de Deus, e eu queria só ler esse verso 18 para vocês, onde Deus chega para Elias, depois de todo esse tratamento. Deus trata Elias de uma forma fantástica, irmãos. Olha o amor de Deus manifestado. Elias se achava sozinho, no seu egoísmo, ele disse: só fiquei eu, todo mundo fez tudo errado, só fiquei eu, agora estão tentando me matar, eu não quero morrer. Deus chega para Elias e fala: eu separei para você em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha, irmãos, olha o tratamento de Deus. Olha o tratamento de Deus com Elias. O Senhor separou 7.000. Não eram 7, nem 70, nem 700. 7.000 de joelhos que não se dobraram e não beijaram a Baal. Irmãos, você conhece a história. Se você não conhece, estude essa história, e vocês vão entender a dimensão do amor e do cuidado de Deus ao tratar Elias, quando ele faz essa afirmativa para Elias: olha, eu separei 7.000, 7.000 era muita gente, naquela circunstância, que não se renderam, joelhos que não se dobraram diante de Baal, que não se corromperam. Elias não ficara só, e é interessante que Deus delega a Elias uma coisa fantástica. Quando ele manda Elias ungir os 2 reis, da Síria e Israel, e manda também ungir a Eliseu, profeta sucessor, Deus planejava toda uma mudança à sua volta. Elias sobe ao monte, entra na caverna, ouve a voz de Deus, sai para fora Elias, se coloca diante da face de Deus, ouve a minha voz, cumpre na sua vida os meus propósitos, e eu vou fazer mudança no meio do meu povo. Irmãos, essa história é fantástica. Sabe o que Deus quer fazer através de sua igreja, através de mim, através de você, através daqueles que nos assistem, que ouvem essa mensagem, que até mesmo talvez não pertençam a nenhuma igreja? Ele quer fazer mudança, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Foi isso que Deus fez. A confirmação da voz mansa de Deus traz o desvendar de um universo que Elias até então não conhecera, mesmo com todas as experiências que ele tinha com Deus. Se ele não sai da caverna, se ele não se coloca no monte diante de Deus, e espera de Deus o alento, o tratamento, a cura para o problema que ele estava vivendo interiormente. Irmãos, passemos adiante, perseveremos nessa esperança, porque senão de nada valerá nós estarmos aqui horas a fio, se nós não tivermos a esperança no Deus vivo, de que isso pode mudar tudo em mim e no meu redor. Eu preciso disso, vocês precisam disso, nós precisamos disso. Que Deus nos abençoe, que Ele nos oriente, que Ele nos guarde, que Ele nos dê sabedoria, e que se porventura nós tivermos carência de alguma coisa, leia o manual, não se distancie de Deus, não se distancie das pessoas, porque Deus queria que Elias voltasse
saísse da caverna para estar em contato com ele primeiramente, e depois levar a bênção dele para as pessoas, porque Deus tinha muita coisa para corrigir por intermédio de Elias, e foi isso que Deus fez. Todas as mudanças, que se vocês quiserem, na sequência dos capítulos de 1 Reis e 2 Reis, estudarem, vocês vão ver que Elias estava fundamentalmente dentro de uma trajetória que Deus tinha traçado, mas se ele não sai da caverna, nada disso haveria acontecido. Nós queremos agradecer a todos quantos vieram aqui, queremos agradecer a Deus a todos que nos assistem também nas suas casas, e queremos que vocês orem a Deus, clamem a Deus. Irmãos, não existe poder maior do que o da oração para remover obstáculos, e sempre quando você orar, lembre-se de pedir a Deus que se cumpram os propósitos dele. Não decretem para Deus, irmãos, aquilo que não é devido a nós. Eu tenho visto e ouvido algumas pessoas ousarem decretar para Deus uma coisa que não nos cabe. É Deus que governa tudo isso. Nós não sabemos quanto tempo Ele tem interesse em manter a pandemia. Talvez a pandemia se estenda por causa da dureza dos nossos corações. Talvez ela seja estendida e agravada porque as pessoas não estão atendendo a voz de Deus. Há especialistas que dizem que quando cessar a pandemia, vai haver um avalanche de prevaricação, de pecados, de desgraça, porque as pessoas estão sedentas para pecar. Pelo amor de Deus, precisamos orar a Deus para que isso seja revertido, que as cavernas sejam removidas dessas vidas, das nossas vidas, se forem necessárias, para que pessoas possam ser libertas, e assim possamos viver dias de paz, dias normais, até que Cristo venha. Que Deus nos abençoe. Desejo a todos uma semana abençoada, que Deus nos mantenha firmes, guardados pelo seu amor, e que na sombra das suas mãos nós possamos prosseguir. Essa música, nós vamos ouvi-la rapidamente, encerrando assim o culto, e nesse momento você, se quiser sentir o desejo, abaixe sua cabeça, ore a Deus, lembre de uma pessoa que você precisa interceder, talvez uma família. Eu tenho várias famílias que eu tenho intercedido a Deus por elas, porque eu sei que elas estão passando por um momento muito difícil, e hoje mais uma família macabuense passa por um doloroso momento de perda, de separação. E nós precisamos orar, interceder, sustentarmos as pessoas, pedirmos a Deus que mande o seu Espírito Santo, consolador, alentador, para visitar essas pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que prossigamos no temor e debaixo da sombra das mãos do Senhor.